como que isso é desencadeado na criança? Quais são os fatores que vão trazer isso? É o quê? Genético? Como que... Tá. A etiologia do TEA hoje, ela já é mais clara no sentido de que a gente fala de 80% genético, assim. Então, tem um peso genético muito grande, né? Existem fatores ambientais também, mas, assim, muito mais associados aos genéticos, né? Então, por isso que a gente fala dessa importância de conhecer as questões, né, familiares, de entender, às vezes, a gente está vivendo num tempo novo, né, que se fala de questões dos transtornos, de doenças mentais, né, dessas questões todas. Até um tempo atrás não se falava disso, né? Então, as pessoas não davam nome para o que tinham. Então, às vezes você pergunta numa anamnese, né, mas existe algum caso na família, de alguma coisa? As pessoas não sabem responder. Eu falo assim, eu tenho um tio assim, mas assim, eu não sei o que ele tem, porque aquilo era abafado, escondido, né? Então, é bem interessante a gente olhar para esse todo, né? Porque a genética, ela tem um peso gigantesco nessa história. Entendi. O Harry Potter, né, nosso rapaz dos bastidores aqui, igual eu te falei, eu, quando eu era moleque, eu achava que ele tinha, né, autismo. Ele era muito tímido, por exemplo, era uma coisa. Só que tem muita gente que acha que um dos comportamentos do autista é a timidez também. Do jeito que eu te falei, que é a questão de olhar nos olhos, né? A timidez também é um fator, porque ele era muito tímido, extremamente, e não olhava nos olhos. Aí eu achava realmente que ele tinha. Então, não, a timidez, ela é diferente, né, da inabilidade social, vamos dizer assim, né? Então, as crianças com TEA, geralmente, elas não têm tantas habilidades, elas têm dificuldades consistentes em manter uma conversa, em começar uma conversa, né? Então, eu falo oi, você vai me responder oi, mas você não vai puxar assunto comigo, você não vai estender, esticar isso, né? A não ser que depois ela foi, né, teve uma intervenção, ela aprendeu sobre essas coisas, aí ela vai colocar isso em prática, né? Agora, a timidez, ela é diferente, né? Talvez com você, por exemplo, ele já consegue conversar mais tranquilo. Eu pegava ele no colo, brincava com ele, mas com os outros não era tão fácil assim, não. Então, é um pouco diferente, né? E nesse caso, o impacto, né, dessa inabilidade é mais substancial aí. Que bacana. E eu tava lendo a respeito que meninos têm a possibilidade de ter mais do que meninas, né? Tem uma certa porcentagem, é isso mesmo? A gente tem visto nos últimos, assim, nos estudos, que geralmente tem uma ideia de 4-1, assim. 4 meninos para uma menina, né? É uma questão, né, que é mais genética e associada ao sexo masculino, e aí acaba aparecendo mais mesmo, né, nos meninos. Eu nunca tinha me tentado para isso, mas eu não me recordo de uma menina autista, não conheço. Engraçado, né, você falar isso, assim, porque quando eu comecei a trabalhar aqui na cidade, eu tinha 100% de meninos, né, assim, de pacientes meninos, não tinha pacientes meninas. Hoje deu uma equilibrada, assim, hoje eu tenho muitas meninas também com TEA, mas ainda realmente faz sentido essa ideia de que existem mais meninos, né, os estudos, até no lidar ali do dia a dia, a gente tem essa mesma proporção, vamos dizer assim. Eu acho que tem outra coisa também, que acho que eu vi um meme uma vez, era em inglês, falando tipo, esses são os garotos autistas e tal. Aí mostrava e tal, aí fazia uma brincadeira mostrando como era a diferença entre um autista homem e um autista mulher, no caso. E, cara, os autistas homens são bem diferentes das autistas mulheres. Sim. Tipo, visivelmente, sabe? Não sei explicar, sabe? Isso é muito engraçado. Tem uma, Você consegue ver essa diferença também? Assim, o que a gente lê, né, o que a literatura coloca é sobre essa questão também de habilidades. As mulheres, geralmente, têm uma facilidade social mais ok, assim, né? Elas dão conta, às vezes, de uma troca social mais fácil do que os homens. E isso explica muito, às vezes, essas questões. Os meninos, às vezes, são mais... Não é guerra de sexos, nada disso, né? Sim. É importante a gente entender também que não pode levar nada ao pé da letra quando a gente fala desse assunto, né? Assim, de forma inflexível. A gente tem que pensar sempre nos vieses. Mas
o comportamento dos meninos geralmente é um comportamento mais de esquiva, mais de isolamento, né? E o das meninas, às vezes, fica mais camuflado. Então, às vezes, a menina, se ela tiver um TEA, por exemplo, leve, dificilmente esse diagnóstico vem rápido. Ele vai dar um probleminha aí para os clínicos chegarem a fechar, porque ela tem algumas habilidades, né? Bacana. Igual eu te falei, até o momento que eu comecei a ler isso aqui, eu não tinha prestado atenção nisso. Sim. Depois que eu realmente, né, a proporção é maior entre meninos. Mas pode estar associado a isso também. Às vezes a menina tem, no caso, o leve, né, o nível 1, e até é difícil de diagnosticar, né? Sim. É mais complexo, né? Mais complexo. Pra achar, né? Porque aí não tem uma diferença marcante, né? Você tem que olhar os detalhes, assim, daquela criança. É claro que a gente vai olhar num todo, né? Sempre para fazer o diagnóstico. Isso é muito importante, ter esse olhar cuidadoso. Mas o nível 1, menino ou menina, ele já... Se ele está bem ali pertinho, né? Do limítrofe, vamos dizer assim, fica complexo de fazer essa... É que, tipo assim... Acho que eu vi também um relato uma vez de um cara que conheceu uma moça autista. Tem um aspecto de personalidade, que é tipo daqueles testes lá, o Big Five, que é a agradabilidade, né? Então, as mulheres, em média, são muito mais agradáveis do que os homens. E, lógico, toda regra tem exceção. Sim. Então, basicamente, a mulher autista, o cara saiu, ela parecia um homem comum que tinha uma média de agradabilidade masculina abaixo da média, sabe? Então, tipo, ela parecia esse homem. Então, tipo, ela só parecia uma mulher que era meio desagradável, igual um homem, sabe? Desagradável. Então, os caras conseguiam perceber isso, mas ela era autista, então ela não tinha... Como é que eu posso dizer? Sabe a agradabilidade de não tocar em um assunto sensível, que a mulher costuma ter mais do que o homem? Ou então, poxa, ela vê uma coisa que ela não pode comentar, e o homem, às vezes, não tem esse filtro, ele comenta. Sensibilidade. E a mulher costuma ter esse filtro. Sim. Pois então, ela é tipo um homem desagradável. Então, os caras não perceberam que ela tinha autismo, sabe? E isso é legal, assim, pensar nessa coisa do social, né? Porque, às vezes, a gente fala muito das crianças, né? E às vezes, na vida adulta, é uma vida que o social, ele implica muito, né? Essas sutilezas, igual ele disse, assim, do que eu falo com certas pessoas e o que eu não posso falar aqui, né? Esse filtro, às vezes, ele é difícil de ajudá-los a entender, né? Que existem convenções sociais para certos lugares, para certas conversas, isso pensando num geral, né, gente? Porque tem pessoas com autismo que dão conta desses filtros, né? Tem as dificuldades deles, sofrem por ter que, às vezes, né, se adaptar ali às questões sociais, mas pensando num geral, a gente tem esses relatos, assim, de até pessoas que se viam, assim, com muitas dificuldades sociais e que foram ter, por exemplo, o diagnóstico na vida adulta, né? Falam muito dessa ideia libertadora que o diagnóstico deu para eles, porque aí eles começaram a entender por que eles funcionavam desse jeito, né? Tipo, nossa, eu achava que eu era estranho, eu achava que eu era mal educado, as pessoas não entendiam as coisas que eu tentava dizer e tal. E agora eu entendo, assim, por que eu funciono mais ou menos desse jeito, né? Eu conheço muita gente assim. Talvez tenha, viu? Talvez esteja até escutando a gente aqui agora, ó, foi mal. Mas você recebe muito diagnósticos, assim, de pessoas mais velhas ou mais criança? Eu trabalho mais com crianças. Mais com crianças. Meu foco é mais na intervenção precoce mesmo. Você vê isso muito, assim, no seu segmento, né? De adultos buscando isso hoje, né? Porque tá popularizando mais, né? Hoje tem mais informação aí na mesa, então tá mais tranquilo pra eles acharem isso, né? Mas o que eu escuto muito isso, alguns amigos que são um pouco antissociais, né? Eu acho que eu tenho um tracinho de autismo, assim, só que eles nunca procuraram também, né? Psicólogo pra estar olhando isso e tal, mas eu escuto muito isso. Você vê isso muito? Vejo. Vejo bastante. Então, assim, acho que a gente tem que lembrar dessas 3 esferas aí, que eu chamei de 3, para ficar mais fácil de identificar aí, que é a comunicação social, a interação e os interesses restritos e repetitivos, né? E pensar neles ao longo da sua vida. Então, essas pessoas aí que foi essa mensagem aí dos seus amigos, é bom pensar nessas coisas. Será que essas coisas fazem parte, né? Será que eu tenho dificuldade nessas esferas?
Porque aí talvez seja legal mesmo procurar, né, entender se essas coisas causam prejuízo no seu dia a dia, né? Porque a gente tem que pensar sempre disso. O transtorno, quando a gente fala de transtornos, eles causam realmente transtornos na nossa vida, né? Então, assim, existem dificuldades geradas por essas questões no cotidiano aí. Tá? Tem algum teste, sei lá, teste de internet, né? Que a gente possa estar, sei lá, passando para os pais ou até para o adulto mesmo, para ele estar fazendo, ó, realmente tá batendo algumas coisas aqui, né? A gente pode até colocar lá na página alguma coisa assim voltada então, assim, isso. Vamos falar mais aberto, assim. O diagnóstico de autismo, ele é um diagnóstico clínico, né? Então, não existe nenhum exame que você vai fazer e vai sair lá detectado, né, positivo para autismo. Nenhum, né? Ressonância, nenhum, de forma nenhuma. Então, pensando nisso, vai do clínico, de procurar primeiro um clínico que tenha experiência nesse assunto, né? E que tenha essa expertise. Algumas coisas podem ser feitas, né? Além do médico, que geralmente é o que, né, é a pessoa que dá o diagnóstico, ou um psiquiatra, ou psiquiatra infantil, ou um neurologista, ou um neuropediatra, né? Esses médicos são os que geralmente têm a possibilidade de dar esse diagnóstico. E pensar também que aquela pessoa pode fazer uma avaliação neuropsicológica, que é entender como que você funciona, né, psicologicamente, com testes e com coisas nesse sentido, mas que são testes específicos, né, para psicólogos, neuropsicólogos fazerem, né, e aí pode clarear até sobre outros diagnósticos possíveis ali, que se esteja, porque às vezes a gente está, eu não sei se é TDAH, eu não sei se é autismo, eu não sei se é isso, se é aquilo, então se trilha esse caminho do diagnóstico. Mas primeiro precisa existir essa queixa, né, esse incômodo, essa dificuldade com alguma dessas coisas. E aí vai se fazendo esse caminho para realmente chegar a esse diagnóstico clínico. Então, não tem um teste, né? Para os pais, o que eu indico é ficar de olho no desenvolvimento, né? Então, procurar sobre o desenvolvimento. Estou com um filho de 4 meses. Devia estar fazendo o quê? Isso. Meu filho agora fez 6. O que ele devia estar fazendo? Isso? Está fazendo? Não está fazendo. Então, assim, deixa eu ficar de olho. Será que tem outras coisas que ele não... Então, assim, acho que nesse sentido já dá uma ajudada boa. Mas esse fazendo, no caso, aí a gente pega aquela questão do comparativo, né? Às vezes você vai comparar o seu filho com uma outra criança. Seria basicamente isso que eles vão estar fazendo, né? Mas tem, sei lá, um aplicativo, que, por exemplo, a minha esposa tem até um aplicativo de bebês, né? Ela sabe, por exemplo, na gestação, ela sabe, ó, hoje ele tá no tamanho de um caroço de feijão e tal. Sim. Tem um certo padrão, assim, que a criança tem que ter desenvolvimento? Como que eu consigo achar isso? Isso você vai jogar, né, em qualquer lugar aí da internet, você vai jogar Marcos do Desenvolvimento. Marcos do Desenvolvimento. Né? Anota aí, pessoal. Que é esse... Você vai fazendo como se fosse um checklist, assim, né? Tá. Tipo, quantos anos sua criança tem? 2. Então, o que é esperado para uma criança de 2 anos? É esperado que ela brinque de um jeito, que ela fale de um jeito, que ela use gestos, que ela suba, que ela pedale, que ela, sabe? Essas coisas. Então, você fala assim, opa, não está fazendo isso. O que eu posso fazer? Posso brincar com ele disso, posso incentivar ele a fazer isso. E aí também você já vai estar fazendo essa estimulação aí que a gente falou e dando oportunidades para essa criança aprender outras coisas, né? O desenvolvimento da nossa criança, investir na infância, né? Na primeira infância, principalmente, gera muitos benefícios ao longo prazo. E isso é comprovado, eu não tenho a fonte certinha aqui agora para passar para vocês, mas investimentos na primeira infância, países que investem na primeira infância, tem muito menos problemas depois em saúde, em questões de violência e essas outras questões todas. Então, assim, independente se existe ou não existe um transtorno, né, passar tempo com o seu filho, brincar com o seu filho, proporcionar oportunidades para que ele aprenda é sempre muito importante. Eu não vejo isso muito acontecer hoje, mas talvez esse seja o vilão, né? Isso aqui é complicado hoje, né?